Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta, professora de redação e corretora aqui da plataforma, e trouxe mais um vídeo da série que estamos apresentando no canal, De Olho na Correção. O tema de hoje fala sobre a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Foi um tema do Enseja de 2017. Vamos ler juntos? A aluna começou fazendo uma citação, dizendo: a injustiça que se faz a um é uma ameaça a todos. Não cobrei aqui a inserção das aspas, porque esse texto foi cortado e eu tenho acesso ao arquivo original, eu sei que ela colocou as aspas, ok? Então, tal declaração proposta por Montesquieu, filósofo iluminista do século XVIII, permite a reflexão na realidade brasileira sobre como a dificuldade do processo de adoção no país é um problema difícil e desgastante para os jovens na espera de uma família. Como ela já havia colocado aqui dificuldade, não tem necessidade de colocar a palavra difícil aqui, tá? Então, é um problema desgastante. Nesse contexto, a ação conjunta governo e mídia é imprescindível a fim de melhorar a problemática em questão. Coloquei aqui um comentário para ela, mas é uma sugestão, né, de trocar a ação conjunta entre o governo e a mídia. Mas é só uma sugestão, não há problema em colocar dessa forma. Introdução correta, contextualizou o tema na íntegra e apresentou uma tese. Muito bem. Em uma análise inicial, pode-se afirmar que cada criança e adolescente tem direito a uma moradia e a uma educação adequada, além de outros, e aí faltou uma palavrinha, né, que eu marquei aqui no comentário número 4, como afirmado no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que, como esse nome aqui compõe a sigla, as palavras criança e adolescente devem ser grafadas com iniciais maiúsculas. Porém, parte desses indivíduos acometidos por alguma doença não conseguem ser aceitos por uma família devido aos altos custos com hospitais ou medicamentos. Desse modo, o direcionamento adequado de casos como esse a grupos de pessoas que têm as condições necessárias para arcar com as despesas é de extrema importância para evitar cancelamento no meio do processo adotivo e garantir o exercício desses direitos fundamentais pelas crianças. Coloquei aqui um questionamento para ela, né? A sua proposta é que crianças com problemas de saúde sejam adotadas por pessoas de classe mais alta. Não é válida a argumentação, primeiro porque pode fazer um efeito contrário e segundo porque assegurar um direito pleno a tratamentos de saúde é um dever do Estado. Eu entendo qual foi a questão dela aqui nesse parágrafo, né, de dizer que, de fato, as crianças que possuem alguma deficiência ou algum problema de saúde, geralmente são as que vão ficando para trás na lista, né? As que são deixadas de lado. Mas a gente não pode restringir as crianças que são acometidas por esses problemas a um grupo de pessoas. Senão essas pessoas podem, inclusive, desistir de estarem ali na lista de adoção, né? O que a gente precisa é quebrar o preconceito. Inclusive, eu trouxe aqui um dado para vocês, né? Que diz o seguinte: hoje a gente já tem uma lei brasileira de inclusão. As pessoas com deficiência têm os direitos garantidos e abrangidos com direito à prioridade no atendimento, inclusive à justiça, como consta no artigo. Então, a lei estabelece uma prioridade, né, nessa tramitação desses processos de adoção, quando adotando é uma criança ou um adolescente com deficiência ou com doença crônica, né? Mas o que a gente percebe é que há um preconceito, né, uma discriminação que ainda impera na sociedade, né? E eles não querem adotar uma criança diferente, né? Então, o que a gente precisa propor é a mudança no paradigma sobre o conceito do que é normal, né? Nós somos seres humanos diferentes, distintos uns dos outros, cada um tem as suas características e uma criança com deficiência não necessariamente possui uma doença, né? Então, por que não adotar uma criança que possui uma deficiência ou uma doença crônica, né? Então, esses são dados que ela poderia ter trazido aqui no argumento dela, ok? Continuando, segundo parágrafo de desenvolvimento, em segundo plano, há uma longa demora até conseguir a guarda de um jovem. Segundo casais entrevistados pelo jornal O Globo, essa situação, né, isso é algo que afeta drasticamente o emocional, pois a espera e a ansiedade se acarretam, na verdade, substituir, se estendem, né, por muito tempo devido à extensa burocracia envolvida. Assim, o apoio psicológico torna-se uma ferramenta fundamental para a continuidade do processo, tanto para os adultos quanto para as crianças. Argumento válido, né? O projeto ali de inserção dessa entrevista do jornal o Globo foi válida, foi produtiva.
Por fim, a conclusão. Portanto, a questão da adoção no território brasileiro requer a articulação de diversos agentes para seu aprimoramento. Adorei aqui esse início do parágrafo de conclusão, muito bom. Com isso, cabe ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, paralelismo sintático, mediante parceria com os veículos de imprensa, reunir as fichas dos menores com alguma enfermidade e divulgá-las àqueles que demonstram interesse em aceitar, a fim de evitar a desistência por outros que não querem o mesmo, retomada inadequada, com o apoio do Conselho Nacional de Adoção. Olha só, como que, tá vendo? Parece assim que a gente vai fazer, quase traz um teor assim de leilão, né? Não tá certo assim esse tipo de proposta, tá? Agora vamos ver a segunda proposta. Ademais, o Ministério da Saúde deve oferecer serviços gratuitos aos futuros pais, como o atendimento psicológico semanalmente, por meio de sessões de terapias com os que também se encontram em situação semelhante, com o intuito de minimizar o cansaço e o estresse. Essa segunda proposta faz sentido para o segundo parágrafo de desenvolvimento e contém os 5 elementos essenciais: agente, ação, modo, meio, finalidade e o detalhamento. Perfeito. Beleza. Então, o que a gente pode perceber aqui? Alguns argumentos, né, a gente precisa pensar de forma mais criteriosa, mais crítica, se eles de fato são válidos, né? Entendo qual foi a intenção dela, mas isso na prática não faria muito sentido, né? Seria de fato algo que não pode ser aplicado, né? Seria como uma segregação, tá? Então não é um argumento válido e não foi produtivo aqui no texto. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido quais foram os erros para que não cometam na redação de vocês, tá? Bons estudos e até a próxima!